Muito bom dia. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Difusora AM Taubaté e da TV Câmara, você telespectador da TV Câmara. Muito bom dia. Uma ótima quarta-feira. Estamos de volta, terceira edição deste programa que marca o aniversário da cidade de Taubaté. Estamos aqui entrevistando, informando e debatendo os assuntos referentes ao município. E hoje nós vamos falar sobre a cultura de nossa cidade. Eu conto nos estúdios para este programa com Pedro Rubim, ele que é do portal Almanac Urupês, pessoa envolvida na cultura da cidade, é pesquisador, faz a sua pesquisa de cultura e também da história da cidade de Taubaté. Vai ser muito interessante conversar com o Pedro Rubim. Muito bom dia, Pedro Rubim, muito obrigado pela participação, por atender o nosso chamado. Tudo bem com você? Tudo bem, agradeço. Eu fico muito honrado de estar aqui, nesse estúdio aqui, que de certa forma eu tenho uma parte da minha história aqui também. É verdade, conhece a casa, né? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Muito obrigado. Como se diz na gíria, tomando a liberdade até em nome de todos os companheiros da Câmara, que tem muito carinho com o Pedro. Seja bem-vindo. O bom filho, a casa não volta, né? Ele também sempre fica, né? Isso é prestar. Luiz Carlos Batista, que é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté, também integrante da TV Câmara. Muito bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, prazer estar aqui com o Pedro Rubim, que juntamente com a equipe Érico Dias fundou, né, e colocou a TV Câmara no ar, né, com muita competência. Então é um prazer sempre a gente... Aliás, o Pedro saiu daqui, mas nunca perdemos o contato, né? Semanalmente está aqui envolvido, principalmente quando há projetos que envolvem a cultura da cidade. Legal. E eu conto também com a presença da jornalista e atriz, a Flávia Ramos, que trabalha conosco na divisão de jornalismo da Rede Difusora e também é uma pessoa sempre envolvida aí no aspecto cultural da cidade de Taubaté. Flávia, muito bom dia, obrado pela presença. Pedro, só fazendo um reparo que ela também foi da casa, né? Foi estagiária da assessoria da TV Câmara aqui na Taubaté. Então, a Rádio Difusora, ela teve na sua história, né, o poder e o prazer de promover, de lançar, né, vários nomes aí no rádio e até TV do Brasil. E você veja da importância da mídia, a importância de um veículo, né, a partir do momento que a TV Câmara se instalou, me parece que abriu, não tenho essa certeza, abriu também esse espaço para uma outra sequência da comunicação, que é a televisão. Então, pessoas que estão se formando e surgindo na comunicação através da TV, também a TV Câmara prestando esse serviço. Eu acho interessante, parabéns ao serviço. Flávia Ramos, muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, ainda mais para falar de um assunto tão gostoso, uma coisa tão bacana, que é a cultura, né? Então, agradeço, sim, agradeço também a oportunidade e realmente participei, já estive nessa casa também, fazendo tanto na assessoria quanto também na TV, agora estou no rádio. Vamos passando por todos os espacinhos, né, que a gente encontra e aprendendo cada vez mais. Muito bom. Pedro Rubim. Vamos começar, como se diz na gíria, pelo começo, né? O começo do Pedro Rubim. Eu sei que o Pedro Rubim, ele surgiu e apareceu com destaque aqui em Taubaté através de um trabalho de imagens e de história da cidade de Taubaté. Você foi atrás, você começou a mostrar para a população o aspecto histórico da cidade de Taubaté. Isso chamou a atenção, inclusive, né, de veículos de comunicação aqui da cidade. Muito interessante. Então, vamos começar por aí, né? A valorização cultural. Você viu que Taubaté tem este valor, né, como município, e você procurou mostrar. De lá para cá, você sentiu que Taubaté começou a valorizar a cultura da cidade? Ela valoriza a cultura da cidade ou ainda está devendo? O Brasil inteiro está devendo ainda esse reconhecimento da própria cultura. O governo, a governança na área cultural é muito nova, né? Em Taubaté, ela surge na mão particular. Você vai pegar... os jornais tiveram uma importância muito grande para a difusão da cultura. Depois você vai ter os empresários que tinham afinidades culturais que vão investir. Mas o poder público mesmo, a gente pode falar que nos anos 70, por volta de 75, que vão sair as primeiras leis
que regulam essa área cultural, ou que inserem a prefeitura no fazer cultural. Então, as políticas culturais, mesmo aqui em Taubaté, isso falando de governo, elas são muito recentes de fomento. E elas começam a dar resultado agora, né? Os governos estão aprendendo a fazer cultura. O plano nacional, o Sistema Nacional de Cultura, a primeira vez que você fala de um Sistema Nacional de Cultura, começa a ser falado em 2004. Né? E até hoje, esse sistema ainda não conseguiu tomar forma, não conseguiu ser implementado. As cidades ainda não aderiram. E os resultados desse primeiro sistema, ainda são pífios. Então, por parte da população, sim, você tem um envolvimento maior da população com a história da cidade. Não necessariamente na história, aquela cultura mais acadêmica, né? Mas você tem uma inserção, a economia criativa, a forma de consumir agora por internet, isso tem aproximado muito mais as pessoas da cultura por buscar conteúdo, mas ainda a prefeitura, mais ainda o poder público precisa aprender a trabalhar com esses mecanismos. Luiz Carlos. Essa resposta do Pedro à sua primeira pergunta já matou a minha primeira pergunta. Né? Não foi a intenção. Aliás, é bom frisar que eu, em termos de entendimento de cultura, eu sou semi-alfabetizado. A minha primeira pergunta seria assim, qual o apoio que você vê dado hoje à cultura pela Secretaria de Cultura? Aí, de certa forma, você respondeu dizendo que a governança na área cultural é muito nova. Muito nova. Então, podemos dizer que hoje ainda é modesta a participação do poder público na cultura. Por outro lado, Pedro, a cultura, jornalismo, a arte, de uma forma em geral, deve ser crítica. Claro. Deve dar sua contribuição social e deve ser crítico, né? Não ser do contra, mas deve ser crítico. Como é que você vê essa arte, essa cultura patrocinada pelo poder público? Ela não fica engessada? Como é que uma entidade, um ator, algum mente cultural vai se fazer uma crítica ao poder público, de uma maneira geral, se ele é patrocinado pelo poder público? Bem pensado, uma pergunta muito boa. Eu acredito muito na economia criativa. E as minhas inspirações não são externas, são inspirações de Taubaté. O primeiro sistema, a primeira economia, o primeiro grande empresário da cultura no Brasil foi o Lobato, né? Quando ele cria a primeira editora dele, ele faz um fórum, né, num jornal, ele vai escrever no estado de São Paulo. Aliás, só para fazer o GECA está fazendo 100 anos. Então, em 1914, o Lobato lança dois artigos que falam sobre o GECA. Ele está criticando o GECA, na verdade. Mas isso tem um grande impacto. Ele, com uma visão cultural já muito antiga, ele falou, eu preciso criar um mercado. Ele trabalha para criar um mercado, ele escreve no estado de São Paulo, do estado de São Paulo ele lança os primeiros livros, faz fóruns, hoje que a gente fala na internet de comunidades, que você, eu quero fazer uma pergunta, e todo mundo começa a debater o tema, o Lobato propôs isso no jornal. Então ele criou um livro, que é o Saci, resultado de um inquérito, a partir da opinião dos correspondentes, né, dos leitores. Então ele começou a fazer uma prospecção de mercado já nesse momento. Dessa prospecção de mercado, ele cria o primeiro livro dele, que é o Urupês, que aliás é a inspiração do nosso site, né, do nome do site. E o Urupês, ele cria, não havia livraria para vender o livro. O que ele faz? Ele cria, portanto, os meios de distribuição. Os meios de distribuição ele cria a partir do correio. Algo que a Amazon faz hoje, o Submarino faz, ele já aplicava em 1918. Então, ele faz todo um mercado de livro a partir de um projeto. Quer dizer, ele não esperou o governo, não esperou o país se desenvolver, resolveu colocar a mão na massa e falou, tem mercado para consumir cultura. Esse é um exemplo. Ele criou uma editora, criou um mercado editorial e fez
o livro gerar dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro com o livro e perdeu outros tantos, né? Tanto é que faliu, né? Tanto é que faliu várias vezes, mas ele criou um mercado. Teve muita gente que, por esse mercado que ele criou, conseguiram fazer fortunas, né? As grandes editoras até então, existia uma marca que falava assim, o mercado editorial brasileiro, era antes de Lobato e depois de Lobato. Isso era muito utilizado nos anos 80, começo dos anos 90. Hoje já não se fala tanto disso. O segundo camarada que inspira é o próprio Mazzaropi, que também ele abre mão, aliás, ele era contra o investimento do poder público no cinema dele, porque ele queria fazer para o público, ele acreditava no mercado, ele acreditava no cinema como indústria. Sem perder o poder de crítica. Sem perder o... Porque, aliás, muita gente pensa, os filmes deles são muito críticos. Mas não só o poder de crítica, ele não perdia o controle da produção. Ele fazia o que ele queria, distribuía quando ele queria e mantinha todo o processo na mão dele. Certo? Eu gostaria até, Pedro, de voltar depois a este aspecto, até porque surge uma pergunta, né? Será que Taubaté aproveita essas referências, né, para trabalhar a sua própria cultura, né, o desenvolvimento da sua cultura? Até porque a gente fala sobre o assunto. Flávia Ramos. A respeito disso mesmo, falando um pouquinho sobre essa questão da política, a gente sabe que quem consome cultura, consome sempre cultura. É uma questão, é quase um vício, né? Quando você compra um sapato, não necessariamente você vai comprar mais sapatos, mas quando se refere à cultura, a tendência é essa. E ainda assim, existe até uma cultura de se pensar que em Taubaté não existem produtos culturais ou não existe interesse no produto cultural. O que, na verdade, pode até ser considerado um mito. No caso, esse interesse, você acha que ele vem necessariamente de política, tem que vir de políticas públicas, tem que vir da política? É um déficit da classe artística ou da população? É o conjunto de coisas. Você tem tudo conspirando contra, né? Uma classe artística que, obviamente, por não encontrar apoio, não só do poder público, não tem encontrado o seu público, né? Não conseguiu se desenvolver, ela vai caminhando, né, de acordo com os cenários, de acordo com os contextos. Por outro lado, você tem uma prefeitura e uma câmara que tratavam cultura como um artigo de segunda, não de segunda categoria, mas não era prioritário. Uma cidade que está sendo construída, você vai se preocupar mais com segurança, com saúde, né, com o básico para que a cidade funcione. E cultura, normalmente, qualquer administrador vai pensar, vai deixar para o outro lado, porque em primeiro lugar, se você for jogar num extremo, não gera voto, não significativamente, e no segundo momento, as necessidades do dia a dia falam mais alto. Nos países desenvolvidos, o processo também não foi fácil. A cultura, ela foi encontrando o seu nicho, o seu caminho a partir do mercado. Então, a cultura americana, ela surge para atender um mercado, criar um mercado de entretenimento, quer dizer, tem o Star Systems que eles criaram lá, que é uma coisa muito antiga de Hollywood, que era assim. Então, eles contratavam um grande ator, o grande ator tinha que fazer um filme popular para dar muito dinheiro, com esse filme popular, com o dinheiro do lucro desse filme, ele fazia o filme dele que satisfizesse os desejos artísticos. Esse processo não aconteceu no Brasil, mas a televisão vai acabar tomando conta e sendo a grande indústria de entretenimento e de cultura do Brasil. Então não tem como você... Já não é? Hã? Já não é? Então, ela vai tomar esse... Então, para você analisar o desenvolvimento cultural do Brasil, você tem que analisar o desenvolvimento da comunicação. Entendi. Então, para fechar mais ou menos isso, o poder público falhou sim, né?
a classe artística também não soube encontrar direito ao seu público. E, por outro lado, a indústria, ela não se desenvolveu. Foi isso que aconteceu, basicamente. Muito bem, nós voltamos daqui a pouco com o programa Taubaté discutindo o futuro pela cidade, pelo cidadão, pela TV Câmara, pela Rádio Difusora AIB Taubaté. 1 minuto e estaremos de volta.